E aí, meu povo, tudo tranquilo? Aqui é Stanley Colombo do site tudosuper.com.br. Hoje nós vamos falar da tragédia que ocorreu em Suzano e a vulnerabilidade do povo brasileiro. A tragédia de Suzano soma a de Janaúba e há várias outras que já ocorreram no Brasil. Todos esses desastres poderiam ter sido minimizados ou evitados com o simples e óbvio respeito ao direito de defesa. Todo ser humano, sem exceção, nasce com o direito de defender a sua vida e sua liberdade. Eu vou repetir. Todo ser humano nasce com o direito de defender a sua vida e sua liberdade. No Brasil, há um estranhamento dessa lei natural. Sabem qual a razão disso? Doutrinação ideológica. Mais de 30 anos ensinando as pessoas a serem ovelhas. Mais de 30 anos fragilizando você. Eu vou provar que te enfraqueceram, que te fragilizaram. Vamos fazer um exercício mental. Observem as portas de sua casa, o portão que dá para a rua, e se respondam as seguintes questões. As portas de sua casa são resistentes? Conseguiriam manter agressores fora de sua casa? Se sim, o que eu duvido, por quanto tempo? As portas que existem atualmente são apenas para separar ambientes. Não suportam um chute. Se forem um pouco mais resistentes, uma ferramenta pode romper em menos de 3 minutos. Ou seja, portas vendidas para público ovino. Portas vendidas para ovelhas. Nenhuma dessas portas tem o foco de segurança. E as pessoas pouco se atentam a isso. Se sua porta estiver arrombada, você se defenderá com cabo de vassoura, faca de cozinha, gritaria, o que vai ser? Porque a situação do brasileiro, por mais que ele negue, por mais que ele queira viver no mundo da fantasia, é essa. Vocês precisam entender a vulnerabilidade do povo brasileiro. A quem interessa te manter assim, frágil, fraco e indefeso? A quem interessa te deixar tão vulnerável? A quem interessa te manter inofensivo, indefeso? É só parar e pensar, gente. Não tem dificuldade. Vamos supor que sua casa possua defesa suficiente para manter invasores fora. Ok. E quando você está na rua, você pode portar armas? Me diga uma única razão para vocês contarem com a sorte. Uma única razão para vocês permanecerem desarmados. Enquanto no Brasil mata-se mais que em países em guerra. Dezenas de milhares de pessoas são assassinadas todos os anos. E aqui volto a te perguntar, a quem interessa te manter indefeso? A quem interessa te deixar numa situação vulnerável? Quem ganha com isso? Está na hora de vocês começarem a pensar. Está na hora de vocês encararem a realidade, a triste realidade do povo brasileiro. Em todos esses casos, bastaria ter uma pessoa armada para a história terminar diferente. Uma pessoa armada na creche em Janaúba, por exemplo, teria sido suficiente para salvar a professora Helen. Para quem não se lembra do caso, essa heroína se sacrificou para salvar as crianças. Chegou um sujeito lá, um incendiário, colocou fogo na creche. Para que escolas, faculdades, hospitais e qualquer outro lugar, sem exceção, seja seguro, basta apenas que as pessoas que frequentam estejam armadas. Se acham que eu estou errado, como eu já vi algumas pessoas comentando alguns posts que eu fiz, façam a seguinte questão. Deveriam questionar, deveriam se perguntar por que países armamentistas isso funciona bem. Por que lá funciona? Qual a diferença? Por que um povo tem o direito natural de defesa e outro povo simplesmente não? Se resolverem pesquisar a respeito, existem dados interessantes, inclusive para as feministas.
porque no Brasil se vê muito essa questão de dados de estupro, assédio, etc. Então tá bom. Vocês façam as pesquisas em países como Israel, Estados Unidos, Suíça e comparem os números de estupros e assédios. E olhem se faz ou não a diferença uma mulher carregar uma arma na cintura. É simples observância de fatos. É simples questão de realidade. Todo povo livre é por excelência armado. Somente alguns países têm exceção com relação a isso. Mas são países que são exemplo, que são países de uma cultura milenar, são exemplos de níveis educacionais altíssimos. Eu estava olhando os números da educação do Brasil recentemente. O Brasil está lá na posição vergonhosa, abaixo, se eu não me engano, de alguns países africanos que também, infelizmente, estão numa situação terrível. Se eu não me engano, estava abaixo da Etiópia, depois eu dou uma olhada. Mas o Brasil também tem essa... já beirou ali o último lugar. Não adianta as pessoas tentarem maquiar a tragédia de Paulo Freire na educação e essa coisa toda que aconteceu no Brasil. É preciso que vocês entendam a gravidade da situação. Vidas estão em jogo. Não adianta vocês colocarem ideologia na frente e não ver que todos estão à mercê do risco. Por exemplo, no caso de Suzano, se vocês pararem para analisar, a polícia agiu rápido. A polícia chegou em 8 minutos e já chegou e prontamente se colocou em serviço. A polícia militar fez um excelente trabalho. Só que, quando se trata da questão de agressão, especialmente por arma, qualquer arma, viu gente? Ou até uma pedra, não fiquem viajando não. Quando se trata dessa questão de agressão, o tempo de reação é média de 3 segundos, quando muito tardar. 3 segundos já é um tempo de reação tardio, muitas vezes. E aí eu lhes digo, você não carrega um policial na cintura, você não tem um policial no bolso. No momento de risco de você e sua família, você sim, você deve estar armado para se defender. Isso é um direito natural de defesa, você nasceu com essa garantia. Não adianta as pessoas negarem isso. Vamos dar sequência aqui. Então eu aconselho a vocês o seguinte: juntem as moedas, porque não está fácil para ninguém, a crise está aí arrebentando. Faça os procedimentos para adquirir seu armamento de forma legal, para que você não tenha dor de cabeça. Vá buscar se armar. É importante que você tenha seu direito de defesa assegurado. E agora aqui vai um recado para o presidente. Bolsonaro, cumpra sua promessa. Devolva o povo a capacidade de se defender. Devolva ao povo a liberdade, a segurança. Você prometeu. E o povo precisa disso. Se Bolsonaro não cumprir sua promessa, aconselho a vocês deixarem o país. Pois viver no Brasil desarmado será o mesmo que viver em qualquer país socialista. Então, volto a repetir. Se o Brasil continuar desarmamentista, eu lhes aconselho ir embora. Eu lhes aconselho deixar o país. Porque essa história de desarmar a população é antiga. Teve um vídeo que circulou, se eu não me engano, em 2015, mostrando o desarmamento do povo da Venezuela. Olha a situação do povo da Venezuela. Se vocês estão achando que desarmamento não tem nada a ver com isso, pesquise. Os dados históricos são extensos, são claros, são óbvios. A pessoa consegue ver que antes do socialismo ser implantado, antes de ditaduras serem implantadas, a primeira coisa que acontece é o desarmamento da população. Não adianta negar essas coisas. A dor das famílias de Suzano é uma dor excruciante. É uma dor que as acompanhará pelo resto da vida. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Há poucas exceções para esta regra. Você só tem o direito de tirar a vida de uma pessoa, por exemplo, para defender a sua. E isso assim depende de um contexto. A vida humana é sagrada. Não se deve tirar a vida de pessoas, especialmente crianças.
Já que eu estou falando de crianças, deixa eu já colocar um adendo aqui. Aborto é assassinato. Pronto. E já que nós estamos falando dessa questão, e surgiu aí que disso pode ter sido bullying. Bullying, maledicência, falar mal de pessoas sem provas, etc., criar fatos sobre pessoas, também é uma forma de assassinato e é um crime também gravíssimo, porque fere a alma da pessoa. Lembrando que em momento nenhum se justifica violência para lidar com tais coisas. A menos que se chegue em casos extremos. Mas mesmo assim, depende do contexto, depende da situação, o que não justifica atirar em inocentes. Não se pode sair agredindo as pessoas. E se vocês estiverem duvidando de dados novamente, observem os países armamentistas. Um dos fatores que fazem com que as pessoas não atirem umas nas outras é a dúvida ou a certeza que a outra pessoa também está armada. Vocês podem negar esses fatos o quanto vocês quiserem. Mas o mundo está aí e existe uma vasta documentação que passa no chão qualquer argumento desarmamentista. Vamos ter a esperança que o povo brasileiro acorde. Agora vamos orar e amparar as famílias de Suzano da melhor forma possível, pois essa dor, infelizmente, não vai passar, e essa é mais uma vergonha para o Brasil, por ser um país desarmamentista. Então, meu povo, sem mais para o momento, que o Deus de Abraão os abençoe.